Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a bordo a mais uma aula do professor Calazans. Essa é a aula número 3 do nosso curso de Oratória e Comunicação. Só lembrando que esse nosso curso, esse módulo, ele é básico, fundamental para os outros cursos, metodologia e técnica didática e também de comunicação para políticos, no nosso curso de Ciências Políticas. Você pode perceber que hoje eu estou um pouquinho mais tranquilo nessa aula número 3 do que as outras duas aulas. Isso é muito comum. As outras aulas, né, nós tivemos, principalmente a primeira aula, foi um momento um pouquinho mais tenso. Isso é chamado de inibição de primeiro contato. Isso acontece com todos os profissionais. Eu já vi profissional muito rodado, longa experiência, e na inibição de primeiro contato, ou seja, a primeira vez que vê um cenário, a primeira vez que tem um contato com determinadas pessoas que são diferentes do seu convívio natural, é uma tendência natural dela ficar inibida. Isso precisa ser treinado, é comum. E não há problema algum se você iniciar uma apresentação com essa experiência da inibição de primeiro contato. Eu participei uma vez do simpósio em que uma pessoa, amiga minha, ela fez uma apresentação para um público bem seleto e eu estava presente ali junto com ela, nós estávamos ali compartilhando essa apresentação e ela foi fazer a apresentação, uma experiente profissional, com mais de 30 anos na área da psicologia e também na área do ensino universitário, mas ela travou de tal forma que ela perdeu a respiração e não conseguiu fazer a sua apresentação. Foi altamente prejudicada. Ela simplesmente sucedeu Sérgio Cortella. Sérgio Cortella fez uma apresentação linda, maravilhosa, empolgante, e ela ficou toda preocupada, natural, de que pudesse ou não manter o mesmo nível. Essa preocupação dominou a sua mente e ela perdeu toda a estribeira e, infelizmente, não conseguiu dominar, né, a inibição de primeiro contato. Então você vai ficar nervoso, você vai ficar preocupado, sendo em vídeo ou não, mas é algo que a prática, daí a importância de nós trabalharmos sempre com a prática, fazer com que você treine e saiba como domine isso. Ficar nervoso é comum, talvez até impossível você evitar o nervosismo. O que nós precisamos não é evitar o nervosismo. Talvez você não consiga, mas controlar, sim. É isso que nós vamos aprender. Ok? Para mim, então, professor Calazans, é um grande prazer tê-los a bordo. E, enfatizando, comunicação não é o que você diz. Comunicação é o que o outro entende. E aí eu faço a pergunta foi a pergunta com a qual nós terminamos a aula passada. O que é mais importante? O que você diz ou como você diz? Na realidade, você já percebeu e como você diz é mais importante do que você diz. Eu dei 2 exemplos nas aulas anteriores, falando sobre coação, onde o menino foi coagido e eu fui coagido também à compra daquele produto. Então, como essas pessoas se comunicaram, não apresentaram a melhor comunicação. Embora lograram, né, êxito na comunicação momentânea, não teriam rapport, aceitação, harmonia nas comunicações subsequentes. Ok? Então, sem sombra de dúvida. Como você diz, é sim, muito mais importante do que você diz. Nos nossos cursos de oratória e comunicação, no módulo prático, nós vamos trabalhar muito isso. Às vezes a pessoa diz uma determinada frase, usa alguns recursos, algumas palavras, e nós vamos trabalhar no modo. Olha, modo, né, é estratégia, modo é caminho. Então nós vamos trabalhar com essas pessoas, olha, você diz algo muito bem. Contudo, entretanto, toda a vida nós precisamos melhorar. Você está dizendo uma coisa, mas não está dizendo da melhor forma possível. Não está alcançando a melhor eficiência. Nós vamos ver o que é isso. Muito interessante. Mas vamos lá. Ok? Então, como? É o método. Método é caminho. Qual caminho você vai traçar? Você pode ir de um ponto a outro por vários caminhos, mas sempre haverá o melhor caminho. E cuidado, o melhor caminho
não quer dizer necessariamente o menor caminho. O melhor caminho é o mais eficiente e eficaz. Eu vou trabalhar muito com essas duas palavras, eficiência e eficácia. Eficiência e eficácia. Às vezes você escolhe o melhor caminho e chega mais rápido, com menor resultado. Então a gente vai trabalhar muito com isso. Então caminho é aquele que vai nos levar a um objetivo. O objetivo é destino, ok? Vamos trabalhar muito com essas palavras daqui para frente. Então vamos lá? Método, caminho, destino. Qual destino você quer chegar? Quando eu falo de destino, eu estou falando de objetivo. Qual o objetivo da minha comunicação? O objetivo da minha comunicação é que a criança saia da água. O objetivo da minha comunicação é que você compre o meu produto. O objetivo da minha comunicação é que você entenda a minha explicação. O objetivo, o destino da minha comunicação é que você entenda e capte, aceite a minha ideia. Definir o objetivo é uma das coisas mais difíceis. Tanto é que nós, quando trabalhamos no nosso módulo prático, onde os nossos alunos vão fazer as suas apresentações, aulas e assim por diante, nós perguntamos, qual é o objetivo? O objetivo é esse. Bom, se o objetivo é esse, o caminho percorrido está errado. Mas não é o caminho que está errado, muitas vezes. Muitas vezes o que está errado é a definição do objetivo. Então você quer que o aluno entenda ou aceite a tua ideia? São coisas diferentes. Nós vamos ver. Às vezes eu quero que você veja como eu penso. Não precisa aceitar a minha ideia, eu quero apenas que você veja como eu penso. Às vezes não, eu não posso apenas querer que você entenda como eu entendo, eu quero que você aceite a minha ideia, às vezes é a situação. Então qual o caminho, qual o destino? É entender a minha ideia. Pode ser. Há situações que você não vai querer que outras pessoas aceitem a tua ideia. Nós vamos ver isso. Às vezes há a situação que você quer que a pessoa aceite. Então, qual é o destino? Qual é o objetivo? Definir o objetivo. Primeiro define o seu objetivo. Eu quero ir para onde? De São Paulo para o Rio? Então, primeiro, destino. Lembra, comunicação, palestra, aula é uma viagem. Precisamos enfatizar isso. Então, qual é o destino? Depois que eu definir o destino, eu vou pegar o melhor caminho. Não adianta eu escolher o destino, não adianta o meu destino ser o Rio de Janeiro e eu pegar uma rota, uma rodovia que me leve ao sentido oposto. É isso que nós precisamos definir. Então, preste atenção e grave isso como algo muito importante. Eu fiz assim, tá? Foi de propósito, evitar sempre numa apresentação fechar o seu rosto, tá? Então, se houver uma coceira, alguma coisa assim, evitar, numa sentido, principalmente fazer isso aqui, né? Permitir que o teu rosto sempre esteja visível. Ok? Então, vamos lá. O objetivo da aula de hoje é realmente definir o objetivo da apresentação. Isso é importante e eu vou explicar aqui, através de alguns exemplos, por que isso é importante. Tá ok? E para isso eu vou usar um roteiro falando sobre o Benjamin Bloom. Benjamin Bloom foi um especialista em educação na década de 50 nos Estados Unidos, onde as suas ideias, as suas teses são até hoje utilizadas, principalmente na Força Aérea Americana, o ensino voltado aos estudos para os pilotos americanos, controladores americanos, e também no Brasil. O sistema de aviação civil, ele é todo balizado nas técnicas desenvolvidas por Benjamin Bloom e muitos outros. E nós vamos ver, quem for estudar comigo, o curso de técnicas e metodologia, que nós vamos utilizar, vamos nos valer de Benjamin Bloom e toda a sua taxonomia referente à definição de objetivo e metodologia de ensino. Embora antigo, podemos garantir muito atual e excelente, voltado para ensinos de elevada performance, como os estudos dos pilotos, estudo dos controladores e também estudo para militares que desenvolvem guerras e assim por diante. Então, essa estratégia, essa metodologia, nós vamos ver o quão ela é importante. E aí nós vamos ver, ele definiu em 3 domínios, nós vamos ver quais são esses domínios, né? Explicar que o cognitivo é ligado ao conhecimento, o afetivo aos valores, tá? E o psicomotor, conforme nós estamos aqui, estou falando sobre habilidade motora e como é que isso funciona e qual é a sua aplicação dentro do ensino, principalmente voltada à oratória e comunicação. Nós precisamos revisar que retórica, a arte de falar bem, essa arte de falar bem pode ser aplicada à aula, à conferência,
a palestra, a negociação, qualquer que seja o seu tipo de comunicação, você precisa estruturar, tá? E precisa ter arte. A arte, no nosso caso, no nosso sentido, é experiência e técnica. Repito, não há como você adquirir uma experiência sem praticar. Retórica, oratória, comunicação, você não consegue aprender apenas de forma teórica. Claro, a ciência e a arte. A ciência, que é a parte do conhecimento, precisa, na realidade, anteceder a prática, né? Contudo, ela por si só não resolve o problema dos comunicadores, professores e assim por diante. Ok? Então, arte é o que nós vamos fazer no nosso modo prático. Benjamin Bloom, conforme eu já falei, experiente, né? Especialista na área de educação, ele criou aí a taxonomia. Claro que não foi ele, né? Ele liderou, mas na verdade foi uma equipe, né? Ele desenvolveu aí o que nós chamamos de objetivos educacionais. Embora, tá, ele tenha desenvolvido a técnica dos objetivos educacionais, nós vamos aplicar essa técnica, essa concepção dentro da oratória e comunicação e dentro do nosso curso de técnicas didáticas e metodologia, para quem quer ser professor sem ter formação pedagógica. Você pode ser professor e não precisa ter formação pedagógica para isso. Ninguém precisa fazer pedagogia. Então, um advogado pode dar aula numa universidade de direito, um médico, né, um curso até mesmo técnico. Você não precisa ter pedagogia. É ideal, até interessante que tenha. Mas você precisa conhecer qual é a ciência e a arte da comunicação voltada ao ensino, que é um pouco diferente da comunicação leiga, geral. Por exemplo, qual a diferença de palestra e aula? Não vou falar aqui agora, mas no nosso curso nós vamos ver que há uma diferença entre palestra e aula. E uma das diferenças marcantes está relacionada à taxonomia, ao objetivo. O objetivo educacional, o destino, ele é um pouco diferente. Nós vamos trabalhar com isso. Ok? E uma outra coisa interessante que eu queria falar aqui. Eu tenho trabalhado com muitos professores da área de educação, com mestrado e doutorado, e eu preciso enfatizar, mestrado e doutorado no Brasil não prepara professores. Embora seja uma exigência das faculdades que os professores tenham mestrado e doutorado, necessariamente os cursos de mestrado e doutorado não ensinam a dar aula. São cursos excelentes, que, claro, não somos contra, muito pelo contrário, nós enfatizamos, mas eles preparam os profissionais para a área específica. Falta o trivial, falta o trivium, que nós vimos lá, que era uma marca, repetir, uma marca marcante da época da Idade Média. Então, hoje nós temos professores, mestrados e doutorados, que não apresentam a melhor metodologia para dar aula. Poucos mestrados e doutorados, né, professores com esse nível, embora, repito, tenho maior apreço por esses profissionais, mas o fato de ser professor, doutor ou mestrado, você pode relacionar ele àquela frase: nossa, esse professor sabe muito, mas não tem didática nenhuma. Isso porque desconhece retórica, arte de falar bem aplicada à educação. Ok? Objetivos educacionais é o nosso... Né? E olha só que interessante. Objetivo... Eu preciso frisar isso aqui, hein? Objetivo é o comportamento observável no ouvinte. Olha só. Isso vale para agora. Isso vale para agora, no curso de comunicação. E já estou sinalizando o nosso curso de técnicas didáticas. O que você quer que o aluno aprenda? Isso é o objetivo. Eu estava há pouco tempo dando a aula prática do nosso módulo, do nosso curso de comunicação, e eu falei para a pessoa que ia apresentar qual é o objetivo. Ela falou, o objetivo é ensinar esse assunto. Opa, começamos alguma coisa errada. Objetivo, ensinar, tem alguma coisa errada aí. Ensinar é a conduta do professor. O objetivo não é a conduta do professor. O objetivo não é a conduta observável no professor. O objetivo é conduta observável no aluno. O que você quer que ele aprenda? Está aí, muitas pessoas não entendem. Processo ensino-aprendizagem. Ensino, o professor ensina. Aprendizagem, o aluno aprende. Então, quando você vai definir o objetivo da palestra ou de uma aula,
O objetivo é esse, o que você quer que ele faça. O que eu quero que eu faça? Eu quero que a criança saia da água suja. Então, o objetivo é o comportamento observável no ouvinte. Muito cuidado com isso, que isso tem trazido grandes problemas. Então, nós falamos em aula anterior que o objetivo é o destino. Então, não adianta se eu não escolher o destino, o Rio de Janeiro, a cidade, a Europa, Paris, onde quer que seja, eu não consigo definir a rota, eu não consigo definir a metodologia, eu não consigo definir a técnica de estudo. Para eu alcançar esse objetivo, o aluno precisa ver alguma imagem, ele precisa ver algum som, um áudio, ele precisa ver alguma figura. Se eu não definir o objetivo, não, eu quero que ele conheça. Não, eu não quero que ele conheça. Eu quero que ele faça. Eu não quero que ele conheça, por exemplo, vou fazer um bolo. Então, qual é o objetivo da minha aula? O objetivo da minha aula é fazer com que os alunos conheçam quais são os ingredientes do bolo. Tudo bem. Se é esse o objetivo, que ele conheça o objetivo, os ingredientes do bolo, tranquilo. Você pode, num PowerPoint, numa tela, apresentar quais são os ingredientes. Só conhecer. Não. Eu quero que o aluno, o ouvinte, não apenas conheça os ingredientes, que ele faça o bolo. Ter os ingredientes é uma coisa. Se eu colocar os ingredientes de um bolo, é qualquer um que vai fazer o bolo do jeito que um Masterchef faz? Claro que não. Ter os ingredientes é uma coisa muito importante. Quais são os ingredientes e a medida. Agora, saber misturá-los, não é para qualquer um. Se fosse assim, nós teríamos aí um monte de Masterchef. Não é o caso. É a mesma coisa aqui. Então, eu preciso definir o objetivo. Definindo o objetivo, eu vou escolher os ingredientes, que é difícil, hein? Quais são os ingredientes? Isso aí é uma parte muito difícil do nosso curso. Então, quando a pessoa vai dar palestra ou aula, quais são os ingredientes? Quais são os recursos? Vai usar audiovisual, vai usar um vídeo, vai usar uma frase, vai usar uma figura. Esses são ingredientes. Agora, como colocá-los? Às vezes, o aluno ele tem os ingredientes. Eu tenho aqui quais são os ingredientes. Eu vou usar o áudio no primeiro minuto, eu vou usar um vídeo, mas ele não sabe utilizar. E aí faz uma lambança. Mais importante do que ter os ingredientes é saber como utilizá-los. Ok? E o Benjamin Bloom, ele definiu esses três, no domínio, né, esses três tópicos. Cognitivo, que eu já falei, voltado para o conhecimento. Tá? Então, cognitivo, abrangendo a aprendizagem intelectual. Então, eu não posso permitir, ou melhor, cobrar do aluno fazer uma prática de persuasão e manipulação. Então, hoje, a oficina número 1 vai ser, você, aluno, vai fazer a prática entre coação e manipulação e vai fazer isso através de uma apresentação. Se antes eu não ensinei a diferença entre manipulação, coação e persuasão. Então, o cognitivo. Né? O afetivo, abrangendo o aspecto de sensibilização e valores. Tá? Então, nós precisamos disso, entender isso. Tá? Essa minha matéria, eu tenho por finalidade conscientizar as pessoas a respeito do valor em relação à pátria ou não? Respeito aos mais velhos? Respeito à sinalização? Nós temos um problema sério no Brasil. O índice de mortalidade no trânsito é incrível. E não é por falta de conhecimento. Muitas pessoas sabem que a alta velocidade é infração e até mesmo crime. Isso, então, no quesito cognitivo, a população brasileira está bem formada. No afetivo, ainda não. Questão de valores. Nós temos aí uma horda de políticos que sabem quais são os crimes de corrupção. Muitos deles dominam o Código Penal nesse sentido. Mesmo tendo conhecimento afetivamente em questão de valores, eles não praticam o que eles sabem. Como é que nós vamos fazer isso? Então eu preciso saber, essa minha aula de hoje eu tenho a finalidade de transmitir o conhecimento ou avançar mais nisso? Fazer com que o aluno, o ouvinte, ele passe também a ter valores em relação àquilo. E aí um terceiro tópico é o psicomotor, abrangendo as habilidades de execução de tarefas que envolvem o aparelho motor. Então vamos lá. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é um ponto relevante para a nossa aula. Nós vamos ver na aula seguinte qual é o erro dos grandes gustos de oratória. Então, para que você seja um bom professor, para que você seja um bom comunicador, você precisa ter o conhecimento da estrutura ciência. Retórica,
ciência e arte. A ciência é o conhecimento, então, cognitivo. Então, você tem que saber o que é coação, manipulação, os outros, né, as outras informações, conhecimento que eu vou trazer sobre a apresentação, como fazer uma introdução, desenvolvimento, como eu posso bipartir, então isso é conhecimento. O fato de você conhecer a estrutura da comunicação não lhe garante que você vai desenvolver. Então nós precisamos, todo curso de oratória, de comunicação, o que quer que seja, o aluno ele é obrigatório a desenvolver a parte prática. É impossível você ser um bom orador, um comunicador, se não desenvolver a parte prática. Uma pessoa não vai conseguir fazer um bolo se ela tem apenas o conhecimento dos ingredientes. Não, é impossível. Então, para que eu desenvolva um curso de pessoas que vão fazer bolos, os famosos boleiros, tem que passar por esses dois pontos. O afetivo a gente pode trabalhar de uma forma diferente, pode trabalhar assim, mas desconsiderar um elemento ou outro não pode ser, tá ok? E é isso que a gente vai trabalhar. Então vamos trabalhar. Olha só que interessante. Eu numa determinada instituição de aviação, o chefe ali, o comandante, estava muito preocupado e me chamou para dar uma palestra. Na verdade não foi uma palestra, foi um curso. Me chamou, eu estive com ele antes da palestra para definir o objetivo. Olha que interessante. O comandante, qual é o objetivo? Ele falou, Calazans, na minha instituição, os pilotos estão fazendo, pilotos de helicóptero e também de avião, de asa fixa, estão fazendo voos perigosos, muito perigosos. E eu quero evitar isso. Então ele pediu para que eu desenvolvesse um curso de um dia, onde eu pudesse conscientizar os pilotos a não mais fazerem aquele tipo de voo. Aí eu pergunto, qual é o objetivo do comandante? Qual é o objetivo, né? Qual domínio eu vou alcançar? Cognitivo, eles precisam conhecer a respeito do voo perigoso. Eu vou trabalhar no afetivo ou no psicomotor? Então eu preciso saber qual é a intenção do comandante, qual é o objetivo da minha apresentação, no meu caso, do meu mini curso, para eu preparar uma estratégia e alcançar. Como é que eu vou trabalhar isso? O modo cognitivo, eu poderia até mesmo citar os documentos, a ICA 112, que é um documento específico da aviação, falando, ó, nenhuma aeronave será conduzida com negligência ou imprudência, de modo a pôr em perigo a vida ou propriedade alheia. Não ia adiantar nada. Eu até citei isso no curso. Contudo, o modo cognitivo, eles já tinham, o domínio, né? Eles já conheciam isso aí. Esse conhecimento, eles já tinham. Não adianta falar, ó, pessoal, voar abaixo, a elevada a velocidade é proibido por lei. Não, poderia, como eu disse, até citar, mas não era o objetivo. Conhecimento eles tinham, eles não estavam praticando o conhecimento. Havia uma diferença entre o conhecimento e psicomotor, e a prática. Vamos lá. Também poderia apresentar o artigo 261 do Código Penal, expor a perigo, embarcação, aeronave e assim por diante. Ó, reclusão, hein? De 2 a 5 anos. Tá? Poderia trazer isso. Ou lei das contravenções penais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o objetivo do comandante daquela instituição não era fazer com que os pilotos daquela instituição viessem a conhecer uma coisa que eles já conheciam. Aí eles falaram, o comandante falou, Calazans, como é que você pode preparar um curso de tal modo que os meus pilotos minimizem ou até mesmo parem de fazer voo perigoso? Então, qual é o objetivo? O objetivo, né, estava no domínio, naquele caso específico, por isso que um palestrante, o professor, tem que saber quando ele vai dar palestra, conferência ou até aula, qual é o objetivo, qual o domínio, o que você vai falar é importante, o modo, qual estratégia você vai utilizar é muito importante. Então eu cheguei à conclusão, e você também chegou aqui, era o afetivo. Eu tinha que trabalhar numa aula com filme, vídeos, de tal modo a fazer com que eles entendessem questão de valores. E aí nós preparamos, um ano depois, eu fui chamado pelo comandante para dar uma outra palestra e ele nos parabenizou, dizendo que o curso que eu havia dado diminuiu de uma forma drástica, considerável, as ocorrências perigosas. Então o objetivo foi alcançado, né? A gente amedrontou, mostrou umas fotos assim meio perigosas, de acidentes aeronáuticos, vídeos de acidentes aeronáuticos, pilotos morrendo, deixando a família desamparada, e trabalhando de tal forma de que chocasse a parte
racional, nem tanto, mas a parte emocional que teve um grande efeito ali. Ok? Então, muito cuidado, precisamos definir isso aí nas nossas, né, apresentações. Tá? Eu tive que fazer ali uma conscientização e, mais importante do que isso, mostrar as consequências da realização do voo perigoso. Eu fui piloto durante mais de 10 anos. É gostoso voar abaixo da rasante, eu já fiz isso. Né? Qual foi o piloto que não fez isso? Mas o que nós precisamos saber é quais são as consequências. Quando nós, então, avaliamos as consequências e vemos que uma das consequências é a morte e deixar entes queridos desamparados, nós passamos a pensar diferentemente. Então, o conhecimento por si só, ele pode ser insuficiente. Então, quando você vai montar sua palestra, aula, qual o impacto, qual o objetivo que você quer alcançar? Isso é importante. Olha aqui, vamos falar um pouquinho sobre carteira de motorista. Quando vai tirar a carteira de motorista, qual o nível, ou melhor, desses domínios, qual tem que ser atingido? Claro que são os 3. Mas uma coisa importante que eu preciso enfatizar aqui, tá? Nem sempre isso acontece, tá? Nem todos os cursos, nem todas as aulas, a apresentação, você precisa alcançar as 3 esferas, do cognitivo, afetivo e psicomotor. Mas existem algumas atividades que não tem como você não alcançar os 3. Então, vou dar um exemplo aqui dessa atividade, que é dirigir. Tá? Claro, o aluno, motorista, ele tem que aprender a regra, a sinalização, as infrações, a regulamentação. Então, domínio cognitivo ele tem que aprender. Isso aí é fato. Eu posso também, uma coisa que não é bem desenvolvida no Brasil, é o domínio afetivo. Quais são as consequências de você dirigir perigosamente? Nós temos aí a lei seca, famosa no Brasil. Melhorou? Não sei. Ainda eu tenho dúvidas. Mas uma coisa eu tenho certeza. Ainda há muitos infratores que se envolvem em acidentes, matando pessoas inocentes e assim por diante. Então, esse domínio, ele precisa ser melhor trabalhado. Então, nós poderíamos, numa aula, eu participei de um curso, na verdade foi até uma palestra, um amigo meu que é policial rodoviário federal, e a finalidade ali era conscientizar os ouvintes do perigo. Ele nem entendia isso, tá? Ele não sabia, mas o objetivo daquela palestra dele era alcançar o domínio afetivo. E ele apresentou exatamente isso, né? Estatísticas, fotos, ocorrências com vítimas, de tal modo que houve uma grande conscientização ali. Tá? Então, como eu falei, né, dependendo do objetivo, eu vou trabalhar com os recursos. Então, eu posso colocar imagem impactante e, às vezes, você vai ter que trabalhar de forma impactante. Existem figuras, vídeos, áudios, para que você possa impactar, fazer com que a pessoa que não está de uma forma cognitiva atuando de uma forma louvável, ela possa pelo menos sentir. Tá? Então, palestra, aula, trabalha-se com mente e coração, nunca só com um. Olha só que importante, eu vou falar isso, vou repetir, mente e coração. As pessoas podem até esquecer o que você diz, talvez não esqueça o que você às vezes sentir. Então nós precisamos fazer com que as pessoas sintam. E de repente, dependendo do objetivo, da plateia, talvez seja um modo impactante de você convencer isso. Tá ok? Olha só agora, vamos falar um pouquinho do psicomotor. Quem dirige ou aprendeu a dirigir carro convencional, você sabe que o carro convencional tem aquela embreagem, não é isso? Tem o acelerador e o freio. E o carro estacionado ainda tem mais um elemento que é o freio de mão. Então vamos supor que você esteja aprendendo a dirigir. Então você vai na aula teórica e o professor vai falar para você, pressionar a embreagem, não é isso? Apertar, engatar a marcha. Vamos ver a sequência aqui, mais ou menos assim. Pressionar a embreagem, engatar a marcha, soltar o freio de mão, soltar a embreagem e acelerar. Quem aprendeu a parte teórica, a experiência na parte prática não foi de primeira vez agradável. Provavelmente soltou o freio antes, não soltou o freio de mão, o carro saiu pulando, o carro morreu, é aquela coisa horrível. Mas totalmente normal dentro do processo ensino-aprendizagem. O que nós queremos dizer é o seguinte, que essa atividade de dirigir, ela não pode se limitar ao domínio cognitivo. Não pode, impossível. Então, eu não posso fazer com que eu vou dar para você a receita, isso, soltar a embreagem, aperta o freio de mão, isso aqui, engata a marcha,
e você vai sair dirigindo. Não, requer essa atividade que requer uma prática. Eu falo isso já alertando os nossos alunos ouvintes da aula de técnicas e metodologia. Tem profissão, tem atividade que você precisa ensinar no nível, no psicomotor. E às vezes o professor, ele dá só teoria e o aluno sai sem a prática. Impossível. Se a atividade exige prática, arte, ciência, treinamento, você não pode produzir um curso, formar um curso ou uma aula, né, que a gente vê em matemática. É muito comum o professor dar aula de matemática, ele dá aula de matemática, mas não produz o momento em que o aluno vai praticar. Não se aprende matemática sem treinamento, sem psicomotor, habilidade motora. Então o aluno entendeu a álgebra, mas ele não aprendeu numa aula expositiva. Ele vai aprender somente matemática se ele praticar, se ele exercitar. Então se eu for dar uma aula, eu preciso saber qual é o objetivo. A atividade da aula, do curso, atividade, eu vou dar aula de matemática. Se eu vou dar aula de matemática, ele tem que aprender a fazer exercício. Então o aluno, o professor se comunica mal. Já estava acompanhando o professor, ele falou assim, ó, quem não se comportar aqui, ou melhor, já que vocês não se comportaram, vocês vão fazer exercício para amanhã. Eu quero que vocês tragam 50 exercícios amanhã. O professor não pode trabalhar, isso é manipulação, isso é coação. O exercício não é uma ferramenta de castigo. O exercício é uma ferramenta complementar à aula teórica. Então o aluno entendeu a matéria, mas não aprendeu. Muitas vezes você acompanhou a aula, você achou que entendeu tudo, você vai fazer exercício em casa, você não consegue. Por quê? Porque você está no processo de ensino e aprendizado, está confuso ainda, então você precisa exercitar. Então, é a mesma coisa, então, o professor que dá aula de matemática só de uma forma teórica, é um problema que nós temos na escola fundamental, onde os nossos alunos estudam inglês e não sabem falar inglês. É um erro horrível. Por quê? Porque o professor ele dá aula no domínio no cognitivo. Então o aluno não sabe. Se ele pegar a teoria, ele consegue transformar uma palavra para negativa. I'm here, negativa. I'm not here. Ok? Question, am I here? Tudo bem, ele consegue fazer isso. Contudo, ele não consegue falar. Por que ele não consegue falar? Porque a aula, para quem quer falar inglês, precisa de ter prática. Arte. Ele precisa praticar. E o professor não faz isso. Então, por isso que nossos alunos estão... A metodologia aplicada, se o objetivo é conhecer inglês, eu conheço um tradutor técnico de manual de avião que ele é excelente. Ele traduz muito bem. Então, ele não sabe falar e nem quer falar, e é isso mesmo. Ele só traduz. Uma vez levaram uma equipe de americano para falar com ele, eu não sei falar, mas você é o melhor tradutor, um dos melhores tradutores de manual técnico de avião no Brasil. Meu negócio é só traduzir, não sei falar. Muito bem. O objetivo dele é ser tradutor, não é falar. Tudo bem. Mas, se um curso de inglês tem por objetivo fazer com que o aluno fale, tem que ter prática. Então, é o que acontece em muitos cursos, em muitas palestras, em muitas aulas, ok? Então, nós precisamos passar por esse processo. Tá? Então, o psicomotor, abrangendo as habilidades de execução de tarefas que envolvem o aparelho motor. Isso, domínio psicomotor, precisa de prática e treinamento, ok? E a retórica, como nós falamos, a arte de falar bem, aplicada a todas as outras áreas, tais como aula, palestra, conferência, negociação, o aluno, ele precisa praticar, ele precisa treinar. Retórica, precisa enfatizar. Ciência e arte. Cognitivo, conhecimento, psicomotor, prática. Ok? E nós alcançamos já esse objetivo. Então, nós falamos sobre o Benjamin Bloom, nós falamos quais são esses 3 domínios, você precisa conhecer. Né? Hoje eu estou apenas apresentando esse assunto, tá? Nós vamos trabalhar, principalmente quem fizer o curso de técnicas didáticas e metodologia. Nós vamos trabalhar, praticar, que você vai dominar esse assunto aí, ok? E aí nós conseguimos trabalhar hoje aqui, que é definir os objetivos de uma apresentação. Calazans, como começa uma apresentação, uma aula, uma conferência? Sabendo qual é o objetivo. Lembra daquela experiência que eu fui numa instituição de aviação? Qual é o objetivo, comandante? O que o senhor quer? Muitas pessoas vão dar palestra, mas não sabem qual é o objetivo. Precisa ser de uma reunião prévia para definir o objetivo. Ok? Como você diz, é mais importante do que você diz. Não temos a menor dúvida. Entre em contato com o professor Calazans para que nós possamos complementar essa aula no módulo prático e você possa praticar o que nós temos aprendido. Passar para o nível psicomotor
aquilo que está no nosso cognitivo. O módulo prático é essencial. E aí, a próxima aula, nós vamos responder essa pergunta. Qual o maior erro dos cursos de oratória? Tá ok? Instituto Professor Calazans, eu, professor Calazans, tive o maior prazer de tê-los a bordo. Aguardo a próxima aula. Um aeroabraço e tudo de bom.